Mas o que foi isso da invasão do Talibã lá no Afeganistão? E claro, eu não poderia deixar de falar sobre isso, afinal, isso vai cair sim no seu vestibular, viu? Se você quer fazer segunda fase, algum vestibular que tenha segunda fase, ou então é uma ótima forma de você fazer uma revisão para o seu vestibular com esse assunto sobre o Afeganistão. Então preste atenção nisso, tá bom? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Arnaldo Ridani, sou o professor de Geografia e Atualidades aqui do canal Geoatual, canal mais informativo, crítico e olha só, atual mesmo e pertinente pro seu vestibular. E fala aí, vestibulando e vestibulanda! Olha, cara, mina, eu tinha um outro planejamento de postagem, eu vou bagunçar tudo justamente só pra falar sobre esse assunto, que ele é muito importante mesmo, aconteceu, ele é super atual, e você pode ter percebido que várias coisas eu não tenho dado muita bola. Quando aparece eu deixo passar assim, porque eu não acho que seja tão interessante. Você viu, então, dando esse contexto, que bom, o Talibã, ele invadiu, né, a capital Cabul, lá do Afeganistão, e até aí você vai falar, tá, Arnaldo, mas isso daí não vai afetar a minha vida, não é mesmo? Só do vestibular, então manda brasa. Vamos lá, então, vamos ver se isso não vai afetar mesmo a sua vida. Em primeiro lugar, então, é muito importante você saber o contexto aqui do Talibã. E aí, esse é um assunto muito importante, onde até a ONU considera esse grupo como fundamentalista ou radical. Esse grupo ele não é recente, ele já vem há um bom tempinho aí numa treta bem grande, há 20 anos com os Estados Unidos. Só que, claro, o que isso significa? O que esse grupo ele quer? É principalmente disputa por território. Então o assunto, né, geral, o macro assunto dentro dessa disputa do Talibã é disputa por território. Essa disputa por território ela está relacionada principalmente com o aumento da influência e, claro, consequências históricas. Você sabia disso? Inclusive, olha só, agora que eu vou te falar então que bagulho do bagaço louco aí que vai impactar na sua vida, ou melhor, pode impactar. A curto prazo pode ser que não impacte tanto assim, porque o mundo tá incerto, todo mundo tá de olho assim, o que vai acontecer e tudo mais, ai meu Deus do céu. Mas é um problema meio sério, de médio a longo prazo, por dois motivos. Em primeiro lugar, a vida das mulheres está em risco. Lógico que eu estou falando das mulheres lá do Afeganistão. Em segundo lugar, possivelmente esse pode ser um indicativo dos Estados Unidos serem uma potência em decadência. E o vestibular ele pode fazer esse paralelo com você. Então a retirada das tropas dos Estados Unidos lá do Afeganistão pode ser um indicativo de uma potência potencialmente, olha só, potência potencialmente em crise. E o vestibular ele pode fazer esse paralelo com você. Então você sabia, já tinha parado para pensar nisso, que isso pode ser um indicativo que os Estados Unidos cada vez mais ele tá perdendo seu fôlego? Ou será que isso é só uma teoria da conspiração? Será então, aí vem aquelas teorias malucas, né? Mas será então que os Estados Unidos ele não vai querer pôr, eu tô dando um exemplo, tá bom? Mas será que os Estados Unidos ele não vai querer, por exemplo, retirar as suas tropas para mostrar para o mundo que ele realmente é dependente dos Estados Unidos? O mundo, né, é dependente dos Estados Unidos? Interessante quando nós paramos para pensar nisso, mas é muito importante para o seu vestibular, ao invés de você tentar essas teorias, vai na fé que os Estados Unidos ele tem dado indícios de que ele é aquela potência que já está capengando, possivelmente pode perder espaço para a China. Então se você não sabe nada sobre China, olha, já aproveita, faz aí um tour pelo Geoatual, tá bom? Faz um Geoflix aí e aproveita, se inscreve no canal e curte aqui o vídeo para você saber de outros assuntos super pertinentes para o seu vestibular, beleza? Então olha só, agora nós vamos ver a evolução da ocupação desse território. E aí você precisa lembrar de lá de trás, na Guerra Fria. Olha só, então tanto Oriente Médio como o Afeganistão, sim, o contexto é Guerra Fria, então o tema de Guerra Fria também é muito forte para o seu vestibular, viu? Então fique atento, fique atenta. Então de 1979 a 1989 nós vamos ter a invasão da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então você vai ter, claro, na época a expansão desse país, tudo bem? Desse império, digamos assim, onde você vai ter, claro, várias federações, cada vez mais a Rússia dominando ou então disputando territórios de domínio com os Estados Unidos, né? E a luta, por exemplo, chegou ali no Afeganistão. Depois de 89, aconteceu um período de muitas revoltas, a União Soviética ela recuou no Afeganistão, várias revoltas aconteceram naquele território e ainda não aconteceu a invasão dos Estados Unidos. Então, de 89 até 96, nós temos um período aí meio que, entre aspas, vago. Mas não é tão vago assim, por quê? Então, em 1994 que foi criado o Talibã.
E aí sim que é muito importante. Bom, o Talibã, ele vai ser um grupo fundamentalista, radical e islâmico, onde ele vai ser muito radical na sua postura, tá bom? Lembrando que não são todos os islâmicos que eles são radicais, mas uma boa parte deles vai estar relacionada com esses grupos e essas medidas radicais e extremas que nós da sociedade ocidental nós consideramos. Tá bom até aqui? Então aí o que vai acontecer? Depois de 96, o Talibã ele vai assumir Cabul, ou seja, essa capital. Então nessa época é quando o Talibã ele vai avançar de uma forma muito intensa dentro do Afeganistão. Em 1996, o Afeganistão ele foi chamado de Emirado Islâmico do Afeganistão. Então presta atenção porque pode ser que caia assim na sua prova. Hoje, inclusive, agora em 2021, tem aí essa discussão de será que vai mudar o nome do país ou não. Inclusive, eles já têm, os líderes políticos de lá já têm dado esse indicativo que sim, pode mudar sim o nome, tá bom? Essa é uma treta muito parecida, inclusive, com a questão da Palestina e Israel, tá bom? Sobre a questão dos nomes. E se você não sabe sobre isso, eu vou deixar aqui ó, o link aqui embaixo na descrição, tá bom? Que vai falar justamente sobre a questão da Palestina e depois você dá uma passada lá e veja esse vídeo, tá bom? Então de 1996 até 2001, nós vamos ter o Talibã controlando essa região do Afeganistão. E o que vai acontecer? Vai ter uma aproximação muito grande com Osama Bin Laden. E olha só, é muito interessante quando nós vemos, né? Será que os Estados Unidos ele estava ali por trás? Não, tá bom? Até tem alguns indicativos de que a Rússia poderia estar por trás disso, dessa ascensão do Talibã. Um outro problema muito sério que você precisa lembrar é do direito das mulheres. Elas não podiam ir trabalhar fora de casa, tá bom? Elas não poderiam ir para as universidades e também elas deveriam usar um véu que cobrisse todo o rosto, só poderia deixar os olhos à mostra. Elas deveriam sair de casa com os seus acompanhantes, ou seja, com um homem, tá? Ou seja, elas não teriam vida, elas não teriam liberdade. Além disso, os feriados que não fossem islâmicos não existiria dentro desse país. Então esse governo ele seria focado apenas para alguns grupos. Olha só como ele vai ser seletivo. Então não é para mulheres e também não é para pessoas que não sejam islâmicas. E o que acontece então? De 2001 até 2021 são os Estados Unidos que vai dominar essa região do Afeganistão. Só que aí tem uma questão. Claro que os Estados Unidos têm interesse nesse território, por quê? Porque é muito próximo da Rússia. Por um outro lado, em 2018, o Talibã começou a ganhar cada vez mais corpo, tá bom? 2001 até 2021, lá no Afeganistão nós vamos ter aquela eleição mal ou menos, sabe? Que elas são bem duvidosas. Então o que acontece? Agora em 2021, olha só isso, dia 15 de agosto de 2021, acontece o quê? Acontece que o Talibã assume o controle do país, do Afeganistão. Agora nós vamos deixar um pouquinho a evolução de lado e nós vamos pensar aqui, ó, na geografia humana. E a geografia humana nós precisamos lembrar, bom, então nós vamos ter o patriarcalismo muito forte, ou seja, cada vez mais o homem no centro lá dessa comunidade islâmica radical, onde as mulheres elas não terão certas liberdades. Então aí está um problema bem sério. Os direitos humanos, inclusive, eles estarão bem sérios, onde as mulheres não vão poder, por exemplo, escolher os seus parceiros e podem ser casadas à força, inclusive. E aí depois fala que, não, a mulher ela é casada e ela é interesseira e tudo mais, mas ela tem, olha só, tem um motivo histórico e social para que isso aconteça, tá bom? E não é que a mulher ela é necessariamente interesseira, não estou generalizando que todas não são e que nenhuma é ou não é. Eu estou falando o seguinte, que essa imagem ela se dá principalmente pelos casamentos forçados que existiam antigamente. E voltamos a dizer, isso é uma disputa por influência, para quem domina mais o território. E claro, então não se esqueça que essa é uma disputa territorial. E isso vai ser bem parecido, mas bem parecido mesmo com o que acontece no War. Lembra do War, daquele joguinho de tabuleiro e tudo mais? Ah, você não conhece? Eu acho que eu tô ficando velho, né? Ô, Arnaldo, que cringe você. Bom, e vamos lá para o momento mais esperado, que são as críticas dentro da atualidade. A primeira crítica que nós temos é o seguinte, várias pessoas elas acabaram identificando propagandas sendo apagadas, ou seja, serão sendo pintadas de branco. Não era uma propaganda qualquer, mas sim
era propaganda de mulheres que estavam no centro, mulheres que elas eram protagonistas de alguma atividade econômica. Então isso é bem importante de nós vermos que, olha só, será mesmo porque... Não, calma aí, o Talibã tá falando que não, agora as mulheres elas vão falar, elas têm voz, as mulheres elas terão sim a sua parte na sociedade, eles querem fazer não apenas um único governo, mas sim ouvir várias pessoas. Será mesmo que eles querem ouvir? Então essa é o ponto que tá hoje, não é mesmo? E é muito importante para você levar para o seu vestibular de forma crítica, tá bom? Então não se esqueça disso. Então, opa, peraí, eles estão falando que eles são para todos, mas será que eles são para todos mesmo? Ou eles só estão fazendo aquele meia-culpa, assim, aquele populismo, digamos assim, tá bom? Então presta bastante atenção nisso. Inclusive, os ativistas parece que estão sofrendo perseguições dentro desse território. Aparentemente, nós temos também o quê? As mulheres, elas não podendo ou tendo medo de sair nas ruas. Elas ou estão usando aquele véu, estão saindo com o marido e olha só, o número de pessoas que estão circulando na rua diminuiu radicalmente justamente por causa desse medo. E além disso, olha só, houve relatos também de mulheres que elas foram proibidas de fazer universidades, faculdade. Já pensou você que seja mulher, né? Já pensou se você não pudesse fazer uma faculdade, fazer esse seu sonho que aí, ó, você está lutando e assistindo esse vídeo para alcançar? Pois é, não é mesmo? E é interessante como esse Estado, ele vem com aquele discurso de anistia. Não, eu vou desculpar todo mundo que não concordou e tudo mais, não sei o que lá. Então, será que isso é verdade mesmo? Será que eles vão desculpar ou se eles só querem mapear quem são as pessoas que estão vivas para depois ir atrás? Olha só que importante. Para quem não sabe, olha só. O Afeganistão, ele fica aqui, ó. Nós temos a Índia, tá bom? Aqui em verdinho, ó, nós temos Índia, Paquistão e ó, o Afeganistão aqui, ó. Inclusive, se você for reparar, o Afeganistão, ó, Índia, Irã, Paquistão e Afeganistão. É bem pertinho, inclusive, da região onde nós chamamos de Caxemira, que é uma zona de disputa entre Paquistão e Índia, tá bom? Mas o tema agora desse vídeo é sobre o Afeganistão. E aí é muito importante de nós vermos o seguinte. Bom, você viu aquela cena de muitas pessoas elas irem, né, elas pularem fora do avião, não é para fora, mas na parte externa do avião que ia lá para os Estados Unidos, ou melhor, para o Catar, né, caberiam 100 pessoas. Quantas pessoas foram? 600 pessoas foram naquele cargueiro. E essa é uma outra questão. As pessoas, numa medida desesperada, não é idiota e nem é burro a pessoa pular para fora do avião. Ou melhor, para fora não, na parte de fora. Se segurar lá na asa, por exemplo, ficar lá fora para tentar escapar. Aquela é uma medida de desespero. As pessoas elas tentaram buscar alguma alternativa e alguma rota, alguma fuga. Isso acontece e o seu vestibular ele pode cobrar também um paralelo. Como seria esse paralelo então? Seria um paralelo entre, olha só, América Latina, Haiti, latino-americanos, por exemplo, África e Oriente Médio indo também para a Europa. Então, peraí, América Latina e haitianos para os Estados Unidos. África e Oriente Médio para a Europa. E também pode cair agora a questão do Afeganistão. As pessoas, elas sabem do risco, mas ficar no território muitas vezes pode ser a morte mesmo dessas pessoas. Muitas pessoas acabaram pulando, né, tentando se agarrar na parte externa do avião. Existem alguns riscos, né? O primeiro, que o avião ele poderia cair por excesso de peso. Em segundo lugar, as pessoas elas não conseguiriam se segurar. Não se esqueça que se você está a uma altitude muito grande, nós temos o quê? Ó, a geografia física entrando. Uma altitude muito grande, nós vamos ter uma menor pressão, o ar mais rarefeito e uma temperatura menor. Essa é a característica da troposfera, que se você não sabe, é onde nós vivemos, tá bom? Então, quanto mais alto fica, mais frio fica. A pessoa poderia morrer de hipotermia, isso se ela conseguisse respirar ou se ela conseguisse se agarrar no avião. Então, vai com essas informações, tá bom? Lógico, as potências... E aí você pode perguntar, tá, Arnaldo, mas e qual é o impacto na minha vida? Tá bom, vamos lá. Então, as grandes potências, tanto a Rússia que hoje ela tá tentando mediar ali com o Afeganistão, teoricamente, aparentemente, olha só o que o Talibã falou, que a embaixada da Rússia, ninguém vai cair um fio, ou melhor, ninguém vai perder um fio de cabelo, eles vão conversar com os embaixadores e todo mundo está protegido lá na embaixada da Rússia. E além disso, olha só, então provavelmente por quê? Porque a Rússia ajudou lá atrás, isso não agora, tá bom? Mas que a Rússia ela tem
essa ideia, né, de ter apoiado o Talibã antigamente naquela primeira expansão que você já viu aqui no vídeo. E não se esqueça o seguinte, nós vamos ter a Rússia tentando, digamos que, domesticar ou doutrinar o Talibã para tentar mediar aí esse conflito e garantir os direitos humanos. Só que a Europa, todos os países do mundo caíram matando nos Estados Unidos por causa dessa retirada das tropas que ela foi, digamos que, muito precoce. Mesmo que os Estados Unidos tenha desembolsado mais de R$1 trilhão em 20 anos, ou seja, foi bem custoso mesmo para os Estados Unidos, mas além disso nós temos vidas que elas foram perdidas. Os Estados Unidos, então, eles estão sofrendo várias críticas, então, dos países da comunidade internacional, inclusive. Mas por que você retirou aquelas tropas? E vamos lembrar que muitos grupos eles estavam criticando a presença das tropas dos Estados Unidos lá no Afeganistão. E agora estão criticando a retirada das tropas. O próprio Estados Unidos já estava em negociação, por exemplo, com essa retomada do poder do Talibã. Mas o que não estava previsto é que o Talibã ele tomaria o poder tão rápido assim. Vamos lembrar que o presidente lá do Afeganistão ele fugiu, ele não tentou lutar. Muitos jornais, muitos países criticaram essa tomada de atitude como algo horrível, como algo que realmente foi covarde do presidente, do líder político não orientar para proteger a sua própria população. E olha só, aí ele falou, não, mas é para evitar banho de sangue, mas está acontecendo banho de sangue agora com a maior parte da população tentando sair do país. E não se esqueça que está acontecendo uma crise humanitária agora lá. Por quê? Porque as pessoas pararam de trabalhar. Os funcionários públicos não estão indo para os seus trabalhos. As pessoas não estão saindo de casa. E isso pode agravar ainda mais essa crise. Só que aí eu pergunto, você sairia correndo o risco de morrer? Pois é muito complicado quando nós falamos isso. Joe Biden, ele assumiu algumas responsabilidades falando que os Estados Unidos errou antigamente, mas tem um outro fenômeno, um outro fator muito importante, viu? Tem também o que o Joe Biden falou que é verdade, que o próprio governo do Afeganistão não estava querendo contribuir e defendendo também. Ele próprio fugiu e ele não tentou orientar para que pudesse manter a defesa dessa sua região do Afeganistão contra o próprio Talibã. Hoje, o que a ONU está falando? Vamos fazer essa transição? Vocês querem pegar o poder? Pega. Mas que seja uma transição pacífica e que respeite os direitos humanos. Beleza? Espero que tenha te ajudado. E olha só, é um assunto super importante, por isso que esse vídeo ele ficou mais longo. Já aproveita, me ajuda aí também, né? Se inscreve aqui no canal. Curte aqui o vídeo, compartilhe com seus amigos e suas amigas, porque esse é um assunto bem importante. Claro, você vai estar nessa missão de ajudar os vestibulandos e as vestibulandas a acessar um conteúdo de qualidade e de forma gratuita. Até a próxima, vestibulando e vestibulanda. Tchau, tchau!